Eu espero que a voz dele vai chegar até o final. Depois de uma semana intensa, pregações e palestras, e aula também, e ar-condicionado à noite, que foi o meu erro, a voz está desse jeito. Mas vamos tentar. É um prazer muito grande, a pastora Sandra tem sido uma irmã de Cristo e amiga muito grande, e através dela eu tenho aprendido a amar os irmãos. A pastora de vocês é muito dinâmica, porque ela me ligou e eu não tinha mais data, mas ela rapidinho um dia. Não, terça-feira tem culto aqui. Eu quero dizer a vocês, igreja, pastora Sandra, que a terça-feira é de vocês. Se vocês desejarem, quiserem, é um dia meio que tranquilo para mim. Então eu estou à disposição dos irmãos. Aprendi a amar essa igreja e amar realmente os casal pastoral, pastores, marido, que Deus os abençoe. Já que é um culto de oração, eu quero falar hoje sobre 6 alvos de oração para servos de Deus. E eu quero convidá-los para o texto de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, segura um pouquinho, que nós vamos ler um texto aí daqui a pouco. Mateus, capítulo 5. Irmãos, eu creio na oração. Eu creio porque eu também sou fruto de oração. Quando eu ainda era um traficante de drogas, a minha mãe orava todo dia. E quando eu saía para a rua, minha mãe dizia: meu Deus, não permita que meu filho volte morto. E minha mãe sempre foi uma mulher de oração. E durante 3 anos ela gastou os seus joelhos orando por mim. Eu era o único filho que me dava trabalho. E hoje eu posso dizer que eu sou fruto da oração da minha mãe. Eu creio na oração. E por crer na oração, eu vou te pedir para você me ajudar na oração. Eu vou fazer uma série de conferências agora nesse final de semana. Eu vou estar sábado e domingo pregando num congresso de jovens e adolescentes na Igreja Batista do Braga, de Cabo Frio, sábado à noite, de manhã, no domingo. Nós teremos lá cerca de 800 jovens. Eu gostaria que você estivesse orando por mim. Mas não é só por isso, porque domingo eu estarei pregando na primeira Igreja Batista de Búzios, à noite. Na terça, primeira Igreja Batista de São Pedro da Aldeia. Na quarta, segunda Igreja Batista de Búzios. E na quinta, provavelmente estarei na Igreja Batista do Piedade. Então, uma série de conferências na região de Dos Lagos, lançando livro, dando testemunho, falando para viciados em drogas das igrejas, porque as igrejas convidam os viciados em drogas. É um trabalho que já me rendeu algumas ameaças de morte, mas eu não deixo de fazê-lo. E por isso eu preciso da cobertura de oração dos irmãos. A gente dá o testemunho, a gente faz o apelo. E através do testemunho nós estamos vendo muitos jovens que eram viciados em drogas, estão se entregando ao Senhor. Tem servido também esse alento de consolo, de paz, para muitos pais evangélicos que têm os filhos nas drogas. Então realmente eu peço aos irmãos que me ajudem nós, na estrada, na ida e na volta, até porque aquele Rio de Janeiro para ir, voltar e passar por dentro dele, já é uma prova. Então todos os irmãos nos ajudem, tá bom? Bem, Mateus capítulo 5, versículo 44. Esse é o primeiro alvo. Nós vamos ver 6, isso se o tempo nos permitir hoje. Palavras de Jesus aí: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos nos colocar nas tuas mãos nesta noite. Obrigado, Deus, por esse grupo de irmãos que aqui está, induzido pelo teu Espírito a vir à tua presença. Nós estamos aqui, Deus, porque entendemos que o Senhor há de nos falar e que a tua palavra é fundamental para nós. E se nós pedimos ao Senhor, nos fale, nós precisamos ouvir a tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Talvez você seja uma pessoa de oração e ainda não sabe que a Bíblia nos dá ordens claras para que oremos para alguns grupos antigos em especial. Aliás, 6 alvos de oração para servos de Deus são alvos imperativos.
o que significa que Deus nos deu ordens para que orássemos por esses alvos. Não é algo negociável, realmente é algo que vem diretamente dos imperativos, ou seja, das ordens de Deus. Deus nos ordenou, como igreja do Senhor, como servos dele, que orássemos por alguns motivos e alguns grupos em especial. E hoje nós vamos procurar desenvolvê-los, conhecê-los. A maioria, de repente, você já conhece. Quem leu a Bíblia toda, leu o Novo Testamento todo, já viu isso. Mas na verdade, às vezes, isso nos foge. Essas coisas caem no esquecimento. Eu até descobri que esses salmos são imperativos por acaso. Estudando na biblioteca lá em casa, quando eu digitei a oração, orem no imperativo, o verbo orar, mas no imperativo, orem. Quando o computador puxou todos os versículos sobre a oração, eu descobri que pelo menos 6 versos nos dão ordens diretas. Os servos de Deus são instruídos a orar por alvos bem específicos. Eu dou um conselho a você: faça uma lista desses alvos e carregue com você uma lista, para que você nunca se esqueça, porque o verdadeiro servo de Deus irá desenvolver uma vida de oração piedosa e orará conforme a vontade do seu Deus, não conforme a sua própria vontade. A nossa oração não deve ser pautada apenas na nossa vontade. Jesus nos ensinou isso. Não seja feita contudo, Pai, ele não disse isso, a minha vontade, mas sim sua. Todo servo de Deus quer orar conforme a vontade de Deus. E quanto mais o servo ama o seu Senhor, mais ele vai ter o desejo de interceder por esses casos que Deus deixa de uma maneira especial para nós. Quando o véu do templo se rasgou, 2 coisas aconteceram. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, em primeiro lugar, ele nos deu liberdade ao trono, acesso, liberdade ao trono de Deus. Não é isso? O véu se rasgou e agora nós temos acesso livremente à presença santa de Deus. Isso aí todo mundo sabe. Só que o véu traz mais uma questão que muita gente ainda não percebeu. O véu, quando se rasgou, nós estávamos sendo transformados em sacerdotes. Porque a Bíblia diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se nós somos sacerdócio real, uma das funções do sacerdote naquela época era orar pelos pecadores, orar por aquele que precisa. Todo sacerdote deve orar por aquilo que é o alvo principal de Deus. E quais são? Nós não somos sacerdotes na ideia de dom. Somos sacerdotes na ideia de essência. Porque na questão de dom, aí cada um recebeu o seu dom. E uns são pastores, mestres, são doutores, isso é questão de dom. Mas essencialmente, Deus transferiu a nós a responsabilidade dos sacerdotes do Velho Testamento. Nós precisamos orar. Orar pelos perdidos, aqueles que precisam ser alcançados, e por nossos irmãos. São poucos os que entendem essa segunda tarefa e a absorvem com a responsabilidade tal de orar pelo mundo. E a verdade é que somos sacerdotes do mundo, um sacerdócio real. Falar com os homens, eu li uma frase no livro de Deus que eu achei interessante. Falar com os homens sobre Deus é uma grande coisa, mas falar com Deus
sobre os homens é algo ainda maior. Não é possível que alguém fale bem com sucesso aos homens sobre Deus, se não tiver aprendido a falar com Deus sobre os homens. Mais que isso, palavras sem oração são palavras mortas. Amém? Deus nos estipulou diretamente 6 alvos, e por esses 6 alvos nós precisamos orar toda semana, quiçá todos os dias. E o primeiro alvo está aí, Mateus 5, versículo 44. Nós precisamos orar pelos nossos inimigos. O texto é muito claro, Jesus dá uma ordem para nós, não é opção. E eu tenho descoberto que você só vai, que nós, você, eu, nós só vamos amar nossos inimigos na essência do que a palavra nos diz, se nós aprendermos a orar por eles. Porque através da oração nós aprendemos a amá-los. Quando nós oramos para o inimigo, nós aprendemos a amá-lo. E às vezes nós chegamos diante de Deus e nós lutamos para orar para o inimigo, porque parece que a gente está sendo falso. A gente está fazendo um exercício difícil. Mas a verdade, querido, é que Deus quer isso mesmo. Oração é exercício. E ninguém exercita já na primeira vez perfeitamente. Talvez na primeira oração você vai ter dificuldade de orar, mas na segunda já não vai ser tão difícil. Lá para a 10ª, você já está chamando o seu inimigo de amor do meu coração, de querido, porque a oração tem esse poder maravilhoso de nos fazer amar. E é por isso que Jesus nos diz: vai orar pelo seu inimigo. Não é só pelo poder de Deus envolvido na questão, há uma questão psicológica por trás do negócio. Quando eu oro pelo meu inimigo, eu amo mais, eu desenvolvo sentimento. E quem são nossos inimigos? Quem são os inimigos dos crentes? Na verdade são 3 principais. O primeiro, o diabo e seus demônios. Por eles nós não vamos orar, está fora de questão. Até porque a situação de maldição deles é uma maldição eterna, imutável, irrevogável. Eles já estão condenados. Segundo, nosso maior inimigo depois do diabo somos nós mesmos. É o eu. Esse eu é terrível. E eu preciso orar por mim. Eu sou também meu inimigo, às vezes, com a minha carne. E terceiro, aqueles que nos perseguem, aqueles que caçoam de nós, que não querem nos perdoar, que vivem tentando atrapalhar nosso caminho. Ontem, Deus é maravilhoso porque Ele nos proporciona algumas coisas antes das pregações que nós vamos pregar, para que a gente use de exemplo. Tem um vizinho na minha rua, e nós moramos num condomínio. Só que a verdade é que a maioria dos vizinhos não pagava o condomínio. Então nós tivemos que tirar o nosso motor eletrônico do portão. E agora cada um que passa pelo portão tem que abrir e fechar. É uma situação complicada, mas a verdade é essa. E tem um vizinho que mora de frente à minha casa, que é um camarada completamente ímpio. E ele é o tipo do camarada que você não deixaria uma criança perto dele. É ímpio mesmo. E hoje, ontem, eu não me lembro direito se foi ontem de manhã, se foi hoje de manhã, já fiz tanta coisa hoje que eu não sei que dia, como é que foi o dia todo, eu não lembro. E aí, então ele estava na porta, no portão da casa dele, e ele se acha o dono da rua. E eu fico olhando aquilo, eu acho interessante. Fizeram uma reunião lá, uma minoria, eu vou botar ali o portão para fechar, e tá um trilho, tem que abrir, tem que fechar. Só que eles não tomaram uma decisão a nível de condomínio, não. Eles foram lá embaixo, colocaram o trilho lá e pronto, não avisaram ninguém e reclamam de quem não fecha. Nós não vivemos num local tão perigoso assim para estar fechando toda hora, mas é o respeito. E aí, subiu um irmão que mora 2 casas depois da minha e não fechou o portão. Um garoto, 17, 18 anos no carro dele, e não fechou o portão. Deve ter uns 18, que ele já tem carteira. E aí, quando